Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 35ª sessão do segundo período legislativo ordinário de 2014. Convido a vereadora Maria José. Pela ordem, senhor presidente. Concedo pela ordem ao vereador Elcio Melém. Senhor presidente, antes de se dar início à sessão, eu quero fazer um requerimento a Vossa Excelência, porque, como membros da Comissão de Justiça e Redação, não passou pelas nossas mãos o projeto de lei 113/2014, que trata das 30 horas, não é? E nós queríamos, senhor presidente, para que desse agilidade na discussão e na aprovação desse projeto, que é de suma importância, para que Vossa Excelência ou suspendesse a sessão por 5 minutos, para que as comissões possam dar os seus pareceres e, possivelmente, entre ainda em discussão e votação na sessão de hoje, presidente. Só deferindo a vossa questão de ordem, foi encaminhado na sessão anterior para a Comissão de Justiça e Redação e se encontra na Comissão de Justiça e Redação o projeto que Vossa Excelência se referiu. Então, eu quero perguntar ao presidente da comissão, o vereador Germano, se ainda não foi dado o parecer, que se dê o parecer agora, senhor presidente, e que se possa incluir ainda na sessão de hoje. Nós já fizemos um requerimento de dispensa de interstícios regimentais. Sim, mas sem o parecer, né? E a convocação de um período extraordinário para amanhã, depois da votação do orçamento, para que nós possamos votar. Porque na votação do orçamento é matéria única, né? Isso. Então, a convocação de um período extraordinário para amanhã. Depois nós vamos estar deliberando esse requerimento. Fazemos as 3 sessões aí amanhã? Isso, fazemos 3 sessões no dia de amanhã. Obrigado. Só concluindo, então convido a vereadora Maria José para ler um texto da Bíblia, a todos para que permaneçamos em pé para a execução do hino de Guarapuava. O texto bíblico antecede qualquer discussão. Evangelho de Mateus 8, versículo 5 a 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E digo a meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão no Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Com fervor nós te saudamos, Guarapuava, este
Coloco em votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito da Secretaria que dê conhecimento das matérias existentes para a presente sessão. Ofícios do Executivo. Ofício número 184/2014, da Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal. Informa a sanção da Lei número 2349/2014. Ofício número 196/2014, da Assessoria Legislativa da Prefeitura Municipal, informa a sanção da Lei número 2353/2014. Correspondências recebidas. Do Sindicato Rural, nota de repúdio. Sindicato Rural de Guarapuava, legítimo representante dos produtores rurais de Guarapuava e região, filiado à Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, torna pública sua indignação e contrariedade ao pronunciamento do vereador João Napoleão, durante a sessão ordinária desta Casa de Leis, no dia 27 de outubro, após as eleições para presidente do Brasil. Diretoria e associados da entidade repudiam a forma ofensiva com que o vereador se referiu aos pecuaristas de Guarapuava. Todos os setores da economia merecem respeito, sobretudo o agropecuário, responsável por 23% do produto interno bruto, 1/3 dos empregos e 37% das exportações brasileiras. Vale destacar que o valor bruto da produção agropecuária brasileira crescerá 4,9% em 2014, alcançando 448,8 bilhões, em comparação com o desempenho de 2013, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento. Se for levado em consideração apenas o setor agrícola, o faturamento estimado ao final de 2014 será de 284,7 bilhões, crescimento de 3,8% em relação ao ano passado. Um dos destaques é a soja, cujo faturamento será de 6,1% maior, 92,3 bilhões, em comparação com o desempenho obtido no ano passado. A pecuária é outro setor que tem apresentado bons resultados em 2014. Estima-se que o valor bruto da produção agropecuária, ao final deste ano, será de 163,6 bilhões, crescimento de 6,8% em relação aos indicadores de 2013. Só o setor de carne bovina, cuja demanda está em alta, terá faturamento de 74,9 bilhões, crescimento de 14% em comparação com o ano passado. Ainda para conhecimento do vereador, informamos que o valor bruto da produção agropecuária do município de Guarapuava, em 2013, foi de 727,01 milhões. O Sindicato Rural de Guarapuava reitera seu posicionamento de sempre estar aberto ao diálogo, mas continuará atuando incondicionalmente em defesa do agropecuarista, para que seus associados possam desfrutar da dignidade que merecem ser tratados. Guarapuava, 26 de novembro de 2014, Rodolfo Luiz Werneck Botelho, presidente do Sindicato Rural de Guarapuava. Do CISPMUG, ofício número 180/2014, solicita maior celeridade na apreciação dos projetos de lei número 104 e 11/2014. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 60/2014, de autoria dos vereadores Mário Fernando Scheidt, PHS, e Nerci Aparecida Guiné, PHS. Declara de utilidade pública a Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava.
Projeto de Lei Ordinária número 61/2014, de autoria do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PMDB. Concede título de cidadão benemérito do município de Guarapuava ao ilustríssimo senhor José Losso Filho. Projeto de Lei Ordinária número 62/2014, de autoria dos vereadores Cleto Tamanini, do PTC, Edoni Antônio Kliber, do PSD, e José Ayrson Horst, do PPS. Ementa: institui normas para a concessão da comenda da Ordem Municipal do Brasão de Guarapuava, criada pela Lei número 859, de 1º de julho de 1999, artigo 3º, parágrafo único. Projeto de Lei Ordinária número 63/2014, de autoria do vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior, do PSDB. Altera a redação do artigo 1º e 2º e acrescenta o artigo 3º à Lei 529/1995. Projeto de Resolução número 8/2014, de autoria da mesa diretora, institui na Câmara Municipal de Guarapuava o programa Câmara Jovem e dá outras providências. Da Comissão de Justiça e Redação, favorável aos projetos de lei ordinária números 56, 57, 58 e favorável à emenda número 1 do projeto de lei ordinária número 84/2014. Indicações. Número 436/2014, vereador José Ayrson Horst. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, requer que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo, sugerindo que o mesmo determine a secretaria competente a substituição do ponto de ônibus na rua Capitão Rocha, entre as ruas Comendador Norberto e Coronel Saldanha. Número 437/2014, vereador José Ayrson Horst. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 174 requer que seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo, sugerindo que o mesmo determine a secretaria competente e que seja feita a limpeza e roçada na Praça da Fé. Número 438/2014, vereador Milton de Lacerda Roseira Júnior. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 174, Regimento Interno desta Casa, requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, para que seja enviado ao departamento competente, requerendo a manutenção da ponte da estrada que dá acesso à comunidade São Pedro e assentamento São Pedro, próxima à propriedade do senhor Edilson Krieger, e construção da outra ponte na mesma estrada, que rodou com as chuvas e ainda não foi reconstruída. Vereador Milton Lacerda Roseira Júnior. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 174 requer que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal para que seja enviado ao departamento competente, requerendo a solicitação de vistoria da ponte na comunidade de Morada Nova, estrada principal, Ponte do Nicolau, em frente à propriedade do senhora Eliane Ternopolski. Número 440/2014, vereador Milton Lacerda Roseira Júnior. O vereador que o presidente subscreve na conformidade do artigo 174, no Regimento Interno desta Casa, requer que seja encaminhado ao expediente ao prefeito municipal para que seja enviado ao departamento competente, requerendo a solicitação da vistoria da ponte da entrada no assentamento Bananas. Requerimentos. Vereador José Ayrson Horst, vereador abaixo-assinado, amparado no artigo 182 do Regimento Interno, propõe moção de aplausos e congratulações aos professores Marilda da Silva Ramos, Maciel, Escola Rui Vermont de Marques; Rosângela Aparecida Ribas Fernandes, Escola Professora Carlita Guimarães; Silvana Vaz, Escola Professor Petararé, agraciadas com o prêmio Professora Evelyn Elizabeth Deflon Siqueira, no último dia 7 de 11 de 2014. O prêmio Professora Evelyn Elizabeth Deflon Siqueira foi criado em 2013, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Guarapuava, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Faculdade de Guairacá. Essa premiação busca valorizar e divulgar práticas pedagógicas exitosas na educação municipal, premiando as inovações em sala de aula e as contribuições geradas pelas mesmas à educação, contribuindo efetivamente para a motivação do professor, em busca de novos horizontes para a educação.
Número 127/2014, vereador José Irso Horst. O vereador abaixo assinado ampara no artigo 172 do Regimento Interno, propõe moção de aplausos e congratulações às educadoras infantis Jocely Suelen Regina, Marilei Almeida, agraciadas com o prêmio Professora Evelyn Elizabeth de Flon Siqueira. O prêmio Professora Evelyn de Flon Siqueira foi criado em 2013, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Guarapuava. Número 128/2014, vereador José Irso Horst. O vereador que o presente subscreve, na conformidade do regimento interno desta Casa, em seus artigos 124, inciso 3º, 182, inciso 4º, 203, inciso 3º, parágrafo 3º, requer que, depois de ouvido o plenário, seja concedido a dispensa dos interstícios regimentais e a realização de período extraordinário para a deliberação das seguintes matérias: projeto de lei ordinária número 0084, 0104, 0113/2014 e requerimentos número 126, 127/2014. Eram essas matérias, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, sócio. Concedo pela ordem ao vereador Elcio Melém. Na tarde de hoje, presidente, alguns funcionários da Câmara nos indagaram e nos pediram que fôssemos o elo para se saber quando será pago o 13º para os funcionários. Porque, segundo a legislação, quando o 13º é parcelado, então pode ser pago até o dia 20, a última parcela. E quando não há o parcelamento, esse pagamento tem que ser integral até o dia 30 de novembro. Então, como não parcelamento e nem o pagamento no dia hoje, seria dia 30, foi ontem, então eles gostariam de saber quando que será pago o 13º, por exemplo. Será pago no dia 12 ou no dia 15. Vamos fazer um esforço para ver se conseguimos pagar dia 12, se não dia 15. Ok? Passamos para a fase do horário das lideranças de bancadas. Solicito da vereadora Nercy que nos informe as inscrições para o uso da palavra. Antes das inscrições, senhor presidente, tem mais um requerimento, número 129/2014, do vereador Rodrigo Sereno Crema, do PMDB, que solicita a dispensa dos interstícios regimentais e realização de período extraordinário para a deliberação do projeto de lei número 61/2014. Lideranças de bancada, temos inscritos vereadores Valdomiro Batista, do PRB, Cleto Tamanini, do PTC, Cosme Mariante Stimer, do PP, João Carlos Gonçalves, do PROS, e Ademir Fabiani, do PSD. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Senhor presidente do Unicliber, senhores vereadores, senhores telespectadores da TV Câmara, funcionários da assistência social. Senhor presidente, nesta quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira, nós iremos em uma comissão de vereadores para visita às obras da Aragão de Matos Leão e também na Vila São Vicente, para que juntos possamos traçar algumas ideias ao diretor da SURG, para que haja uma solução em definitivo para os problemas da enchente naquela localidade. Eu acredito que várias cabeças juntas,
nós poderemos ter uma solução que venha reduzir gasto para o município de Guarapuava e resolver o problema da enchente naquela localidade. Venho também comunicar, senhor presidente, que usarei o meu horário no grande expediente para ler o projeto da reivindicação dos funcionários da assistência social. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Cleto Tamanini. Senhores membros da mesa, nobres vereadores, público presente, maiormente os funcionários da assistência social, público de casa, imprensa em geral. Na sexta passada, nós recebemos via e-mail 2 projetos do Executivo, o de número 113 e o de número 104, onde o Executivo vem corrigir distorções havidas em relação aos assistentes sociais e também em relação aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias. São correções que, como diz a bandeira de Minas, não é libertas, mas é justiça. E justiça, que essa era também a justiça, embora tardia. Quanto ao projeto dos assistentes sociais, na verdade, isso já deveria ter ocorrido em 2010, porque a lei A Lei 12.317, a lei federal, ela estabeleceu a carga horária dos assistentes sociais em 30 horas semanais, sem redução do vencimento. E, infelizmente, o artigo 1º dessa lei, de fato, não reduz o vencimento. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção, já que o projeto está na Comissão de Justiça e Redação, para o parágrafo único, porque lá diz que as horas de estudos individuais e de capacitação ficam fora dessa carga horária. É preciso distinguir estudos individuais e capacitação individual de capacitação coletiva até o número X de horas. Não é possível que você reúna um determinado número de funcionários públicos de qualquer categoria para estudos de 2 horas, 4 horas, uma manhã ou uma tarde, e isso seja excluído das 30 horas. Então, é preciso considerar essa situação no meu ponto de vista. Eu acho que o parágrafo 2º desse projeto, o parágrafo único, ele tem que ser melhor colocado. E quanto ao artigo 2º, diz que a distribuição da carga horária será regulamentada pelo Poder Executivo. Por que o Poder Executivo não se determina um prazo para essa regulamentação? Toda lei que vem aqui sempre diz que a regulamentação será feita após, e aqui não se regulamenta nada. Então é preciso, no meu ponto de vista, já solicitar ao Executivo, ou alguém, ou nós, vereadores, já fazemos uma emenda, no sentido de que a distribuição da carga horária será regulamentada pelo Poder Executivo dentro de X dias, pode ser 15, 30 dias, e aqui fica colocada, evidentemente, de forma verbal, ouvida, logicamente, a categoria, que não é possível que se coloque uma distribuição ao belo prazer do administrador público, sem olhar os interesses, os problemas que a categoria possui. Então, fica aqui as colocações quanto, primeiro, vem tarde, mas ainda bem que vem. Horas de estudo e capacitação, como pode ser entendido isso?
e que a distribuição da carga horária seja regulamentada assim, mas dentro de um determinado X, senão vai passar ano e ano e ano, que nem a lei do fundo rotativo das escolas, uma extraordinária lei, e, no entanto, não se regulamenta. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Cosme Stimer. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, imprensa, uma saudação especial, muito especial, a todas as assistentes e os assistentes sociais. Figuras maravilhosas que trabalham sem sigla partidária. Tive a satisfação de acompanhar o trabalho social de várias assistentes e fazem um trabalho formidável, são realmente o coração da administração pública. Então, quero aqui, com certeza, não só eu, como todos os vereadores, na sessão de amanhã estaremos votando 100% favorável, o projeto vindo para essa casa, não tenho dúvidas com relação a isso. Quero aqui também, senhor presidente, que conste em ato, inclusive, que se encaminhe às famílias do senhor Haroldo Cash, pai da nossa querida Marli Sueck, né? Uma pessoa tradicional da Vila Bela, que residiu lá por 48 anos. Enfim, uma pessoa que, deixando esposa, 8 filhos, 15 netos e 8 bisnetos. Queria que constasse em ato e se encaminhasse a essa família as condolências. E também a família do nosso querido Armando Módica, pessoa nova, um jovem, né, 52 anos, que também faleceu na quarta-feira, aí vítima de um câncer que tomou conta e o levou. Então, que também se encaminhe a família. Quero aqui, senhor presidente, também hoje fazer uma homenagem à equipe do Danúbio, que se sagrou campeão no dia de ontem, no nosso campeonato amador. Estive presente, juntamente com o vereador Celso Costa, na Colônia Vitória. Uma festa maravilhosa, depois de uma luta incansável do nosso querido Danúbio, por 5 anos consecutivos, o vice ontem abrilhantou e conseguiu o campeonato. E dizer mais uma vez, que a nossa administração pública realmente vive num pão e circo. Eu que tive a oportunidade de acompanhar o campeonato amador inteiro, em nenhum momento, lá estava o secretário de esportes, ou quem quer que seja. E ontem, encerramento do campeonato, aquela festa, com painéis, com toda a estrutura, homenageando, e até, vou dizer, nem citaram o nome do prefeito. E o que é pior, quero aqui até o vereador Celso, que é um líder das colônias, onde conseguiu uma brilhante votação, acredito que 90% dos votos lá na Colônia Vitória. E nem sequer foi chamado. Porque acredito que o senhor deve estar fora da base. Fiquei estranho, o senhor como vereador inclusive representando a Colônia Vitória, e nem foi sequer chamado para a entrega de premiação. Então fica aqui mais uma vez essa indignação, porque o tal de pão e circo é fantástico. Chegaram lá e fizeram festa. Também hoje eu vi, aproveitar o minuto, alguns noticiários com relação que foram em Curitiba receber um prêmio da saúde. E eu pergunto,
E eu pergunto, enquanto os médicos do Prosan, há mais de 4 meses não recebem, funcionários do Prosan, há mais de 4 meses não recebem, funcionários do SISGAP não recebem, médicos não recebem, fornecedores não recebem, e vão receber prêmio em Curitiba. Prêmio em Curitiba. E o povo, coitado, não tem omeprazol, não tem anticoncepcional, enfim, falta tudo. Os postinhos sendo reformados, festa também, né? Pão e circo, inauguração, reinauguração, jogam um reboco, tiram os tijolinhos e fazem festa. Mas o que é médico, atendimento, remédio, isso falta. Enquanto isso, para concluir, fizeram uma caravana e foram até Curitiba para receber um prêmio. Não sei o que é prêmio pela saúde de Guarapuava, mas eu fico a questionar. E vou levantar porque é questionável ir para Curitiba para receber prêmios pela saúde de Guarapuava. Esse secretário que deve estar deixando a administração, muito tarde até, diga-se de passagem, tarde demais, porque ele não disse por que veio esses 2 anos, e deve deixar agora a secretaria, pelo bem do povo. Com certeza a saúde começa a melhorar a partir do dia 1º de janeiro. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador João Carlos Gonçalves. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é sempre um prestígio e um privilégio muito grande fazer uso da tribuna nesta Casa de Leis, pela liderança do PROS. Quero saudar a imprensa, Tonico de Oliveira, da Fundação Nossa Senhora de Belém, saudar o Celso Pinheiro, que nos acompanha através do canal legislativo, o canal 97. Saudar a todos que vêm abrilhantar a sessão na tarde de hoje, em especial as assistentes sociais e toda a promoção social que hoje vem dar um brilho realmente nesta sessão. Dizer às senhoras, os senhores, que será um prazer realmente votar a este projeto. Reparar um erro, reparar uma falha, isto já deveria ser feito há 2, 3 anos atrás. Mas o importante é que está para acontecer, e é na tarde de amanhã. E certamente vocês estarão aqui dando novamente, mais uma vez, um brilho a esta sessão. Senhor presidente, vou ter que falar no grande expediente e vai ter que ser amanhã, com relação ao repúdio da sociedade rural. Dizer que eu não citei em momento algum a sociedade rural no meu discurso. Dizer que eu sei realmente da grandeza da sociedade rural para Guarapuava. Passaram aqui os valores da produção agropecuária, que crescerá a 4,9, ou 448 bilhões, a geração de emprego. Parabéns. Eu só dei aqui o que é de direito meu. Eu expressei aqui o que eu penso. E eu falei quando eu estava defendendo a presidente Dilma, é um direito meu. E falei também na forma de gigolô de boi. Mas eu sei que a sociedade rural não tem gigolô de boi. Não esperava que viesse essa nota de repúdio. Até porque a Prefeitura e a Câmara Municipal é parceira da sociedade rural. Tem sido complacente com a sociedade rural.
não entendi, mas fica aqui, se ofendi, fica aqui o meu pedido de desculpas. Não foi com esta intenção realmente. Expressei somente, e talvez eufórico, pela vitória da presidente Dilma, e que tinha muitos vereadores que estavam apoiando o adversário da presidenta, mas nós vivemos numa democracia e temos que respeitar, e eu vou falar sempre aquilo que eu bem entender. Às vezes, alguém não vai gostar, mas, repito, já disse aqui esses dias atrás, que passou as eleições, e que fique sempre a amizade e o respeito. Em primeiro lugar, a amizade e o respeito. E em segundo, é o Aécio. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador dessa casa, Fernando Alberto dos Santos, Fernando da Maçã. Obrigado pela presença aí, Fernando. Concedo a palavra ao vereador Ademir Fabiani. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas, aqueles que nos assistem através da TV Câmara, e de uma maneira especial, cumprimentar os que estão conosco, os assistentes sociais, e parabenizar pela mobilização e pela presença, que certamente levará a um bom êxito. Isso é importante, é fundamental para a democracia. Venho a esta tribuna, senhor presidente, para destacar o trabalho, a nossa participação na sexta-feira, no lançamento da pedra fundamental do novo destacamento, o destacamento do Corpo de Bombeiros, que será construído, o que está sendo construído já, lá no bairro Primavera. É fundamental esta obra para que o deslocamento, quando houver necessidade, lá no outro lado da cidade, com o equipamento pesado, se torna muito difícil nos dias atuais e com o movimento de veículos que existe na cidade neste momento. Portanto, parabenizar ao prefeito César Silvestre, ao Major Cortês, que é o comandante, e que decidiram construir lá do outro lado da cidade, tornando, obviamente, mais fácil o acesso para a solução dos problemas que houverem, que possam vir a acontecer nas rodovias e também naquele lado da cidade. Destacar também a minha presença sábado na posse da Academia de Letras, Artes e Ciências de Guarapuava, e destacar a posse dos professores Cláudio César de Andrade, do professor Luiz de Chiaro, da professora Márcia Ricli, e do Márcio de Sequeira, ocupando a cadeira de Artes Plásticas, e a professora Márcia ocupando a cadeira da Música. Dizer que é um fato importante para Guarapuava, porque lá estão as pessoas de grande formação e que estão com disponibilidade para levantar e trazer para a sociedade a história da nossa Guarapuava. Por isso me fiz presente e por isso
desejei destacar, porque a Academia de Artes e Ciências de Guarapuava é importantíssima para a nossa sociedade, para trazer à luz de toda a sociedade os históricos, os documentos históricos que estão por aí perdidos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência, e sei que Vossa Excelência ainda se recorda, que a grande maioria não se recorda. O vereador Ademir falou da construção do quartel do Corpo de Bombeiros na Vila Primavera. Vossa Excelência há de estar lembrado, na administração do prefeito Vitor Hugo Burco, aquela festa que foi feita na Vila Bela, com o lançamento da pedra fundamental também no quartel dos bombeiros lá na Vila Bela. Foi feito banda de música e tal. E até agora nada. Então, seria de bom alvitre que também a corporação honrasse aquela pedra fundamental que foi lançada lá na Vila Bela. Porque lançar pedra é igual o carro. A diferença, vereador, é que foi feito o lançamento da pedra fundamental com o início da obra. A fundação da obra já está quase pronta, né? Então, e o lançamento da pedra fundamental lá do quartel da Vila Bela foi no final do mandato do prefeito Vitor Hugo. Houve a mudança de prefeito e talvez não houve conveniência da construção. Não, mas só para complementar, senhor presidente. Lá foi em 2003, na Vila Bela. Foi no penúltimo ano do prefeito Vitor. Até porque as construções são oriundas do fundo do FURRESBOM, do Fundo Municipal dos Bombeiros. Quer dizer, não tem nada a ver com o investimento do município de Guarapuava. É o investimento da população que paga o seu FURRESBOM à corporação. Ok. Só acho que o comandante do Corpo de Bombeiros e nem o prefeito atual não tem que responder por uma obra que não foi feita e que foi lançada a pedra fundamental em 2003. Não, sim, até porque o prefeito é o presidente do FURRESBOM. Sim, mas é Só agora. que a verba... Mas é agora, né? Só que a verba veio da população através do pagamento da taxa. Passamos para a fase oral do grande expediente. Solicito da vereadora Nercy que informe as inscrições para uso da palavra. Vereadora Maria José Mandu Ribeiro Ribas, do PSDB. Vereador Valdomiro Batista, do PRB. Eurípio Raui Neto, do PPS. José Ayrson Horst, do PPS. Cleto Tamanini, do PTC. E João Carlos Gonçalves, do PROS. Concedo a palavra à vereadora Maria José. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, imprensa, meus cumprimentos especiais a todos os assistentes sociais presentes na sessão de hoje. Penso que é importante falar aqui que o trabalho do assistente social é bem mais abrangente que apenas a área social, né? Nós temos profissionais do serviço social atuando na saúde, na questão sociojurídica, na previdência, na área privada, enfim, são várias as áreas de atuação. Mas, claro, que a maioria, e na maioria dos municípios, se concentram mais na assistência social. E o projeto que tramita hoje, e que provavelmente vai para a primeira discussão, não tenho dúvida que terá o apoio de todos os vereadores, porque entende a importância dessa categoria profissional dentro, não só do sistema da assistência social, mas também do Sistema Único de Saúde. E falo isso como profissional da área, que sei como é importante o trabalho de vocês dentro da equipe multidisciplinar e dentro da implementação desses sistemas. Lembrar aqui também que hoje é dia 1º de dezembro,
Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi uma decisão da Assembleia Mundial de Saúde em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas, a ONU. A data serve para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. A escolha dessa data seguiu critérios próprios das Nações Unidas, e no Brasil a data passou a ser adotada a partir de 1988 por uma portaria assinada pelo ministro da Saúde. Lembrar aqui que nós temos o SAI, que é uma unidade de atendimento, né, aos portadores, e temos a Raquel aqui, que faz um excelente trabalho como assistente social dentro da equipe multidisciplinar. Então, o trabalho de vocês é fundamental realmente dentro do setor saúde. Eu achei uma matéria interessante de trazer aqui para nós refletirmos sobre esses números. Cresce o número de soropositivos entre 15 e 25 anos em Guarapuava, faixa etária jovem. Cresceu o número de soropositivos na faixa entre 15 e 25 anos em Guarapuava. Entre esses, o maior número de infectados pelo vírus HIV, atendidos pelo Serviço de Atendimento Especializado, que é o SAI, está entre os heterossexuais. O que inverte um pouquinho, quando o início da doença, né, nós sabíamos que era muito mais homossexuais. De 2013 para cá, o número de novos casos aumentou em 35%, e são pessoas que possuem união estável, o que também diferencia do perfil quando iniciou-se, né, os primeiros contágios. De acordo com a psicóloga do SAI, Guarapuava registra a média de soropositivo 3 vezes maior do que a taxa do Ministério da Saúde, considerando o número de habitantes. Entre janeiro e setembro deste ano, foram diagnosticados 53 novos casos, entre 2.600 pessoas testadas. Se o Ministério da Saúde diz que em cada 1.000 há 6 soropositivos, em Guarapuava tinha que ser diagnosticados somente 15 casos novos, e não 53. O que mostra que a estatística é crescente, que nós temos, sim, enquanto equipe de saúde, enquanto profissionais, enquanto lideranças, trabalhar muito mais intensivamente na questão educativa, principalmente com os nossos jovens. Eu penso que foi feita uma campanha muito grande no início da história da doença, mas que hoje nós temos que repensar essa questão da educação, da divulgação dos cuidados preventivos. E, sem dúvida, o preservativo hoje, entre os jovens, é a nossa maior arma. Então, temos que trabalhar nesse sentido, e lembrando, então, aqui dessa data que mobiliza toda a sociedade, toda a comunidade, inclusive ontem, vários órgãos de imprensa fizeram muitas matérias chamando atenção para essa estatística, essa mudança de faixa etária e essa necessidade de reforçarmos campanhas no sentido de prevenção. Gostaria de falar aqui também, senhor presidente, que no dia 26 de novembro, na quarta-feira passada, nós estivemos participando de uma reunião de pais, juntamente com representantes da Administração Pública Municipal, da área de saúde, no CEMEI do Boqueirão. Todos, acredito que acompanharam através da imprensa, que houve um problema com uma obra iniciada ao lado do CEMEI, que acabou comprometendo o muro e também a estrutura daquele estabelecimento. E, desde então, os pais têm manifestado suas preocupações, com razão, deixando seus filhos com a incerteza de que teria risco ou não para que lá eles permanecessem. O caso se estendeu, chegou ao Ministério Público, e nessa data de 26/11 foi o prazo dado para que a administração desse uma resposta aos pais sobre o que fariam com as crianças que lá não poderiam mais permanecer até que a reforma aconteça naquela unidade. E nessa reunião, a secretária Doraci, da Educação, esteve presente, explicou para os pais
embora não tenha sido um problema causado pela administração, foi por um particular, mas hoje passa a ser um problema para a administração. Ela tem que resolver o que fará com aquelas crianças. E foi definido 4 locais para que essas crianças sejam remanejadas, sejam transferidas, até que ocorra a referida reforma. Então, essas crianças serão remanejadas para o CEMEI da Vila Bela, para o CAIC, para o Lar Escola Retiro Feliz, e talvez usem também uma estrutura da igreja lá próximo ao atual CEMEI do Boqueirão. E qual foi o maior questionamento dos pais naquele momento? Qual o tempo que demandará essa reforma, esta obra? Infelizmente, não tinha ninguém da obra presente com a secretária, e ela não soube precisar nem quando inicia e nem quando termina a reforma, o que realmente é uma preocupação para pais que vão ter que ter um deslocamento maior, um tempo maior para se distanciar, deixar seu filho e retornar ao local de trabalho. E como mãe, muitas que deixam seus filhos na creche sabem o que isso é desgastante para quem trabalha e tem que acordar mais cedo, gastar mais combustível, ou a pé mesmo, na maioria das vezes a pé. E então nós estamos acompanhando, eu acho que os vereadores deverão acompanhar, para e passo essa reforma, que seja feita o mais rápido possível, até porque agora entra recesso escolar, recesso administrativo, e não sabemos como essa licitação se dará, né? Em que tempo ela se dará, mas nós estaremos acompanhando juntamente com os pais que estão atentos a essa questão. O vereador Cosme citou aqui, e eu gostaria também... não, eu volto ainda na questão do CEMEI. Uma das questões levantadas por um pai é por que não remanejariam as crianças todas para um único local, e não uma das creches novas que estaria sendo construída e que já há muito tempo deveria ter sido entregue à comunidade escolar. E a resposta é que houve aditivos, que essas creches, 2 delas são administradas por um mesmo prestador de serviços, e que ora está numa creche, ora está em outra, e que não tem um tempo previsto de quando essas creches serão entregues. Eu, curiosa com relação a esses prazos, entrei na fonte do Ministério do Planejamento, acessei aqui que foram repassados 13.434.000 para o governo municipal, para a construção de 10 creches, acredito que nem todas iniciaram, e a previsão dessas creches é 30 de abril de 2014. Esperamos que realmente se cumpram esses prazos. Um outro dado que eu levantei junto ao Ministério do Planejamento foi também sobre a Praça do PAC, que inclusive o pessoal conhece a obra lá no Paz e Bem, e que também já deveria estar num processo bem mais adiantado, mas a empresa que está construindo, segundo os boletins oficiais do município, ela pediu um aditivo, e a obra que era para ser entregue em janeiro agora de 2014, ela vai ser entregue, segundo o novo aditivo, em 30 de abril também de 2014. Não sei se isso será cumprido, porque passando pelo Paz e Bem, vi que a obra está bastante crua. 2015, desculpa, 2015. Tá? Então, 30 de abril de 2015, tanto uma como a outra estão bem atrasadas. Boa parte, vereadora. Cosme, eu só gostaria, como tem bastante material, eu já retorno e concedo a você. Eu queria ainda voltar na questão que o vereador citou, o município hoje está recebendo um prêmio. Que bom, né? Todos os municípios receberam prêmios quando isso é merecedor. Nós esperamos que Guarapuava fundamente bem o que levou a receber esse prêmio, mas nós vimos pelas redes sociais que é em função do projeto Mamãe Guará, que é um projeto que tem como objetivo principal reduzir a mortalidade materna e infantil no município. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto que mudou de nome.
todos lembram que o projeto Anjo da Guarda, que foi implementado no ano de 1995, na gestão do então prefeito César Franco, ele tinha esse foco, reduzir morte materna e infantil. Esses indicadores eram altíssimos, altíssimos em Guarapuava. E eles foram decrescendo historicamente. E que bom que isso aconteceu. Reduziu na gestão do César Franco, reduziu na gestão do prefeito Vitor Hugo, continuou reduzindo na gestão do Fernando, e ele continua reduzindo nesta gestão. Que bom que os profissionais estão atuando à frente desses programas. Acontece que os 2 indicadores são trabalhados por esse projeto. Mortalidade infantil, em 2014, ela fechou com redução. Mortalidade materna, ela manteve o índice. Acontece que eu entrei no sistema do Ministério da Saúde e fiquei muito preocupada, senhores vereadores, porque a mortalidade materna, para vocês terem uma ideia, até outubro fechou em 162 mil óbitos por 100 mulheres, o que é um indicador altíssimo. Então, por que eu falo isso? Que bom que você recebeu um prêmio, mas nós temos que correr atrás do prejuízo em 2015, 2014, porque indicador de saúde é assim, você tem que estar o tempo todo analisando, correndo atrás de metas de prevenção. Concede uma parte, vereador? Mais tarde eu tenho o Cosme na frente ainda, vereador. Então, nós queremos que a mortalidade materna infantil, ela caia ano a ano, mas nós temos que olhar com muita preocupação os indicadores de 2014, fechando outubro de em outubro, com essa estatística altíssima. E lembrar que esta Casa de Leis foi parceira, porque nós criamos o projeto de redução da mortalidade materna infantil nesta Casa de Leis, um projeto de nossa autoria, aprovado por todos os vereadores da época, implementado naquela gestão e reforçado em todas as demais. Outro item que o vereador Cosme citou foi a questão da entrega da unidade reformada no Campo Velho no último sábado. Nós lembramos aqui também que foi uma unidade construída na gestão do prefeito Vitor Hugo, com emenda parlamentar do prefeito, aliás, do deputado federal à época, Fernando Carli, até o próprio João Napoleão, que é da região, não lembrava deste fato. E estas reformas, elas foram projetadas em 2012, pela equipe da gestão anterior. Elas também já deveriam estar prontas, todas essas reformas, estão com bastante atraso, mas nós esperamos que isso aconteça o mais rápido possível e queremos também, logo, logo, estar participando de uma obra feita nesta gestão. Eu acho que a reforma é importante, as obras foram construídas, elas estão sendo melhoradas, mas nós queremos mais e mais obras. Se o presidente me der um minuto, eu concedo a parte ao vereador Cosme. Eu ainda tenho o direito, o Cosme ganhou um minuto, pode ser. Concedeu a parte? Não, é só para ilustrar a sua conversa em relação ao PAC, aquele projeto dos Jardins da Mestre, eu estive, que são dos 15 dias, e o seu prazo, que a senhora passou aí, sem chance. A obra está parada, abandonada. Eu não sei se tem gente trabalhando. Então, previsão para 2014, 2015, eu quero me chamar Penafié, se estiver concluída em abril de 2015. O prazo foi dado pelo Ministério do Planejamento, consta no site, e o município tem compromissos. Então, vamos acompanhar, acho que é papel dos vereadores acompanhar para e passo, porque a comunidade precisa, o serviço é necessário, o espaço principalmente, porque nós profissionais sabemos que as condições de trabalho são importantes e aquele espaço vem para atender melhor, não só quem atende da comunidade, que depende desse serviço. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista.
senhor presidente, senhores vereadores, população de Guarapuava. Senhor presidente, faleceu semana passada o José Vitor de Oliveira, vítima de um acidente de motocicleta, o Fuxo, da Asa Delta, um jovem de 29 anos, e eu gostaria que ficasse registrado nos anais dessa casa e que fosse enviado as condolências desta casa a um dos maiores empresários de Guarapuava do ramo de transporte. Utilizo também, senhor presidente, o meu horário para colocar a serviço das assistências sociais, 12 das assistentes sociais, quanto ao projeto de lei 103 de 2014. Guarapuava, 28 de novembro de 2014. Excelentíssimo senhor, verso o presente expediente sobre teses argumentativas e conclamação, apreciação e aprovação do projeto de lei 103 de 2014, que dispõe sobre a redução da carga da categoria funcional de assistência social e estabelece outras providências. O Núcleo Regional de Serviço Social de Guarapuava, NUCRES, Guarapuava, representante do conjunto Conselho Federal de Serviço Social, Conselho Estadual de Serviço Social, CEFES e CRES, abrange 21 municípios, contando atualmente com aproximadamente 180 assistentes sociais inscritos e ativos. No município de Guarapuava, 29 profissionais são lotados nos quadros da administração direta e indireta, sendo 22 na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 4 na Secretaria de Saúde, 3 na Fundação Proteger. Este núcleo regional defende a aprovação da lei das 30 horas, que institui jornada de trabalho de 30 horas para assistentes sociais sem redução de salário, sob o entendimento da contribuição na luta da categoria, representado pelo CEFES e CRES, por melhores condições de trabalho para assistentes sociais e se insere na luta pelo direito ao trabalho com qualidade para toda a classe trabalhadora, conforme estabelece Código de Ética Profissional do Assistente Social. Apresentamos algumas teses argumentativas para clarificação de Vossa Excelência e demais vereadores, subsidiando a apreciação para aprovação da lei das 30 horas aos assistentes sociais do município de Guarapuava, a saber: item 1, beneficiará as assistentes sociais do município que atualmente têm jornada igual ou superior a 40 horas semanais, o que significa melhoria de condições de trabalho para aproximadamente 30 profissionais. 2. O trabalho do assistente social é complexo e abrange diversas áreas: saúde, assistência social, sócio-jurídico, previdência, ONG, setor privado e muitas outras. Os profissionais estão expostos a situações cotidianas de jornada extenuantes e alto grau de estresse, decorrente das pressões sofridas no exercício do seu trabalho, junto à população submetida a situações de pobreza e violação de direitos. 3. O assistente social, como profissional de saúde, conforme estabelece as resoluções 218 de 97 e 287 de 98 do Conselho Nacional de Saúde, também estão submetidos a condições avilantes de trabalho como longas jornadas de 40 ou 44 horas, baixos salários, duplo vínculo, realização de atividades sob constante pressão. Entre os profissionais da saúde, o assistente social, ao lado do médico e do enfermeiro, é o que apresenta um dos maiores índices de estresse, fadiga mental, desgaste físico ou psicológico. 4. Sua aprovação significará aumento indireto dos salários, o que trará ganho real para todos os profissionais beneficiados. Visto que hoje no Brasil ainda predomina
baixo salário, 35% dos assistentes sociais recebe até 4 salários mínimos, 45% recebe de 4 a 6 salários mínimos e 20% de 7 a 9 salários mínimos. No caso de Guarapuava, os profissionais recebem vencimento aproximado a 4 salários mínimos. Item 5. Sua aprovação é um anseio dos assistentes sociais guarapuavanos, que se manifestam cotidianamente desde o ano 2010, solicitando empenho desde no CRES, na luta pela regulamentação da jornada de trabalho. Restante o Núcleo Regional de Serviço Social, no CRES, representando o Conselho Regional de Serviço Social, CRES, de todo o Brasil, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABPES, e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, INESSO, conclama Vossa Excelência e os demais edis deste Poder Legislativo Municipal a aprovar o projeto de lei 113 de 2014, defendendo os direitos da categoria profissional, que, por sua vez, conjecturará no aprimoramento do processo técnico operativo que tem por baldrame a defesa da garantia de direitos do cidadão guarapuavano. Na certeza de vossa compreensão e pronto atendimento, o NUCRES Guarapuava, antecipadamente, agradece e coloca à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Nilton Luiz Zaroski, coordenador do NUCRES. Senhor presidente, sabemos que o trabalho dos assistentes sociais é fundamental e é aquele funcionário que está em contato diretamente com os problemas da classe mais humilde da sociedade guarapuavana. Que bom que temos um prefeito acessível, um prefeito que tem uma administração voltada para a população e também para os funcionários. Acredito que, se fosse em outras épocas, dificilmente vocês teriam essa aprovação com tanta facilidade. Fico feliz de fazer parte desta administração e que os funcionários do Executivo e também do Legislativo em Guarapuava sempre é bem visto por todos os 21 vereadores desta atual legislação. Meu muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Neto Hauen. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa, telespectadores do canal legislativo, todas as assistentes sociais que acompanham essa sessão na noite de hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, claro, não poderia ser diferente o posicionamento de alguns vereadores da oposição a respeito do prêmio que a Prefeitura de Guarapuava, através do prefeito César Filho, estão recebendo, inclusive, nesse momento, em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná. Prêmio esse que tem o aval da Assembleia Legislativa, quer dizer, dos deputados estaduais de Guarapuava, também, deputado Artagão Júnior, deputado Bernardo Carli, que nos representam na Assembleia Legislativa como deputados estaduais. Para quem ainda não tem o conhecimento do que significa esse prêmio, é o programa Mamãe Guará. O programa Mamãe Guará foi implantado pela
administração municipal de Guarapuava, governo do prefeito César Silvestre Filho, e deu ao município o Prêmio Gestor Público do Paraná. Como já falei, o prêmio está sendo entregue em uma solenidade na Assembleia Legislativa do Paraná, está acontecendo desde as 6 horas da tarde, e tem alguns dados importantes para que para nós passarmos aqui para a população de Guarapuava e para todos que nos acompanham. O programa Mamãe Guará, como já foi dito aqui, visa o acompanhamento, atendimento e monitoramento de todas as gestantes e bebês nascidos no município. Alguns dados importantes. De acordo com a 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, em 2008, os índices alarmavam 19,94 mortes por 1.000 nascidos vivos. Em 2013, o índice registrado foi de 12,89. Então, é significativo. O prêmio, como já falei, tem a chancela dos deputados. É importante que se diga que esse evento está sendo organizado pela Receita, pelos auditores da Receita Estadual, o vereador Cleto conhece bem, e a administração do prefeito César Filho recebeu da administração passada, do então prefeito Fernando Carli, a maior mortalidade entre as grandes cidades do Paraná. 30% no primeiro ano, na verdade foi baixado 30% no primeiro ano de gestão do prefeito César Filho, e agora estamos nivelados à média do estado do Paraná. Então, só para falar da importância desse prêmio, muitas vezes as pessoas tentam desqualificar as coisas importantes que têm acontecido no município de Guarapuava, dizer que o prefeito e nós, vereadores, eu acho que a primeira coisa é levar com alegria e ficar felizes com situações como essa, que trazem prêmios que enaltecem o nome do nosso município de Guarapuava. Também, senhor presidente, gostaria de lembrar que estivemos na reinauguração do posto da Unidade Básica de Saúde lá do Campo Velho, do Boqueirão, juntamente com o vereador João Napoleão, o vereador Ademir Fabiani, o vereador Márcio Carneiro, não me recordo, o presidente do Unicliber, vereador Ayrson. E realmente, para quem fala que aquilo é só um puxadinho, é importante que vá visitar, esteja lá, porque o posto, na verdade, ele não foi só reformado, ele foi reformado e ampliado, com toda a estrutura. É importante que as pessoas vão conhecer. É uma estrutura que vai dar um atendimento mais digno, mais humano para toda a população daquela região e das outras 3 unidades que já foram inauguradas, que ficaram nesse padrão. Então, gostaria de enaltecer esse grande trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Saúde do município de Guarapuava, o prefeito César Filho, que com grande sensibilidade tem dado toda a atenção à nossa saúde pública, procurando sempre dar maior estrutura, melhor estrutura e melhor atendimento a cada dia. Concedo a parte a Vossa Excelência. Apenas, vereador, para
realmente ratificar que o Prêmio Gestor Público é um prêmio que coloca na vitrine as prefeituras que têm trabalhos contemplados. Não sei em que posição se colocou esse trabalho do Manguará. Tem noção, não? Não, vereador, não sei, não sei sabe lhe ainda. dizer. Não. Mas as comissões avaliadoras, realmente elas são rigorosíssimas na questão de verificação de todos os projetos. Eu imagino que deve ter tido uns 200 projetos, mais ou menos. É evidente que esse ano foi só na área da saúde, não é isso? Então, nesse particular, eu quero aqui ratificar, conheço o Prêmio Gestor Público, é excelente, e tá de parabéns, a Prefeitura se fez isso, não quero entrar no mérito, se isso é continuação do Anjo da Guarda, que eu usei o Anjo da Guarda, era bom. O importante é que a coisa evolua e continue sendo assim. Vereador, só acrescentando alguma coisa, Concedo a quarta, Vossa se eu não me engano, a colocação ia ser divulgada no ato da entrega do prêmio. Tal cidade, tal prêmio, tal Eu cidade. acredito que sim. Foi isso aqui a pergunta do vereador. Isso. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Cleto, obrigado, vereador Geraldo. Só vem acrescentar ao nosso pronunciamento a importância, essa grande importância desse prêmio que Guarapuava recebe hoje através do prefeito César Filho, lá em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná. Também, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estivemos na sexta-feira com mais alguns vereadores, vereador Ademir Fabiani, vereador Eduni Kliber, vereador Márcio Carneiro, não me recordo se tinha a vereadora Nerci Guiné, vereadora Irso, no Hospital São Vicente, onde foram feitas as prestações de contas do ano de 2014. E ficamos felizes em ver, senhor presidente, esse trabalho também que a Câmara Municipal realizou, fazendo o repasse através da Prefeitura Municipal de R$300 mil para a reforma e a compra de novos equipamentos para a lavanderia do Hospital São Vicente, que é de grande importância. Nós não poderíamos imaginar, olhando aquela estrutura do hospital, se algum problema acontecesse e a lavanderia do hospital tivesse que parar. Viraria, com certeza, um caos. Para quem já foi, já conhece, a lavanderia é um grande trabalho, e um trabalho importante dentro de qualquer hospital, mas falando aqui do Hospital São Vicente de Paulo. Também foi falado lá na prestação de contas dos 5.900.000 de emenda do deputado César Silvestre, que está contemplando o hospital com vários equipamentos, alguns já estão sendo entregues, inclusive, e vários outros eventos que foram feitos para arrecadar fundos para o hospital, através da comunidade, da sociedade de Guarapuava, que tanto prestigia e tanto ajuda o nosso querido Hospital São Vicente. Então, eram essas as nossas considerações, senhor presidente. Mas dizer que sempre quando há coisas importantes, eventos importantes, prêmios importantes, eu acho que é importante nós, como vereadores, tanto oposição como situação, elevarmos o nome de Guarapuava. Não, muitas vezes, ficar desqualificando ou dizendo que isso não presta, isso não está bom, isso é ruim. Eu acho que Guarapuava está vivendo um grande momento e nós podemos, sim, nos orgulhar disso e não ficar remando para trás, como muitas vezes a oposição ou algumas pessoas fazem, no sentido de, como eu ouvi aqui em algumas sessões retrasadas aí, que a desinformação de que os postos de saúde estavam sendo fechados, e na verdade muitas vezes nem é falado que é para reforma e ampliação,
mas estavam sendo fechados e não tinha outro lugar para atendimento da população, sendo que tem, sempre teve, foi divulgado no site, só que nós não temos rádios, nós não temos, o nosso grupo não tem rádio, enquanto que o grupo da oposição tem 2. Então, ao invés de ficarem trazendo desinformação, podiam colocar nas rádios até para informar a população aonde que as pessoas podem ser atendidas quando os postos começaram a fechar para reforma e ampliação. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ayrson Horst. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através do canal legislativo, a imprensa e as assistentes e assistentes que fazem-se presente aqui nesta Casa de Leis. Para não perder o costume, professor Ademir, eu vou iniciar da mesma maneira que eu sempre tenho iniciado. Eu não iria falar, mas, depois de tantos pronunciamentos, é importante que eu me utilize desses microfones para também fazer alguns comentários. Mas, por opção minha, gostaria de me utilizar deste momento para falar de coisas boas. Mas, quando se fala de coisas boas, é imprescindível também algumas analogias. Por exemplo, Guarapuava é notório que vive um momento especial. Você não vive um momento todo perfeito, não é por vontade desta Casa de Leis ou do administrador do Executivo. Mas quer ver como que é fácil de entender? Alguns vereadores têm se utilizado desta tribuna e me parece, às vezes, que perderam o bonde na hora que deveriam ter subido no bonde. Especialmente, e aqui quero me dirigir às senhoras e senhores assistentes sociais, do qual tenho assim o maior orgulho em poder ter recebido alguns e algumas em meu gabinete durante esta semana. Especialmente neste caso. Esta Casa de Leis tem por definição própria, constitucional, a defesa e a fiscalização e a legislação. Ora, algumas pessoas, ainda bem, que começaram a perceber qual que é a função. Porque essa adequação possível, e que eu acredito piamente, na sensibilidade de todos os senhores e senhoras vereadores desta casa, a mesma sensibilidade que o atual prefeito teve, quando começou a discutir com a categoria e com as suas associações organizadas, este projeto de lei, que poderia ter sido realizado já em 2010. Poderia, porque esse projeto de lei não é nada mais do que uma adequação ao projeto de lei federal 1317 de 2010. O que faltou, senhoras e senhores, a esta Casa de Leis no passado e aos administradores antigos? O que faltou? Faltou sensibilidade do ex-administrador? Faltou mais mobilização do que houve da sociedade? E houve, porque eu acompanhei, mesmo estando do outro lado. Será que é necessário nós discursarmos em nome da carga que outros levam? E diga-se de passagem, uma carga não muito leve.
porque a profissão, a função desses assistentes, nenhum de nós, a não ser eles, sabem dar o devido valor e o esforço que fazem, a verdadeira importância para a nossa cidade. E a analogia pode ser também aqui colocada... Você é da parte, vereador? Só para me concluir o raciocínio, vereador Melê, depois eu lhe concedo. E a analogia pode ser também refletida e que possa ser uma reflexão para aqueles que constitucionalmente, graças à democracia que vivemos hoje, pode se organizar em suas categorias. Graças àqueles que administram, poderem ser sensíveis. E a analogia se diz assim: mesmo sem conhecimento de causa, alguns comentários hoje na cidade a respeito do prêmio que Guarapuava recebe. Não é o prefeito que está recebendo esse prêmio, é a cidade de Guarapuava. Então, por favor, vamos trabalhar para a nossa cidade, vamos valorizar aquilo que é bom. E, vereador Cleto, esse prêmio está sendo recebido por uma questão só. Quando essa administração, e isso aí são dados estatísticos, quando esta administração assumiu com a maior mortalidade infantil das maiores cidades do estado do Paraná. No primeiro ano dessa administração, reduziu em 30% a mortalidade, e daí o porquê do Sindicato da Receita Estadual está hoje repassando esse prêmio a Guarapuava. Querer desconhecer isso é querer tapar o sol com a peneira. Querer dizer que os agentes de saúde, que as assistentes sociais merecem, isso nós já sabemos. Diferente, esta casa... Conselho da parte, vereador? Diferente, esta casa e a administração atual estão realizando. Será que o trabalho desses profissionais não contribuíram para a redução da mortalidade infantil? Não querer reconhecer este prêmio é desconhecer o profissionalismo daqueles que trabalharam para que isso acontecesse. Desfazer de uma forma muito simplória, através de sofismas, com relação à possibilidade e às condições que se encontra Guarapuava hoje, especialmente na área infantil, quando se fala de creche, é querer desconhecer que no ano de 1988 foram construídas 4 creches em Guarapuava com recursos do governo federal, e depois mais 4, e de lá para cá mais nenhuma creche. Querer falar de tudo aquilo que poderia ter sido feito no passado, e não me cabe aqui discutir os méritos da questão, por que não fizeram, o fato é que não fizeram. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tive a satisfação nesta semana, ainda como líder do prefeito, em ser procurado por algumas assistentes, e imediatamente na quarta e na quinta-feira, e o senhor pôde presenciar tudo isso, e alguns vereadores também presenciaram. Já organizávamos na quarta e na quinta-feira reuniões com a Secretaria de Planejamento e com o prefeito, na tentativa de poder articular e fazer com que esse projeto, o 113 ou 114, pudessem ser votados até amanhã. E é por isso que esse vereador entrou com requerimento hoje, junto com mais vereadores, solicitando mais 3 sessões extraordinárias para amanhã, porque nós não podemos mais esperar. Nós não podemos mais esperar. Esta casa
deve a essa categoria. Se nós for falarmos o prejuízo que não só essa categoria, como outras várias categorias da nossa cidade tiveram nos últimos anos, nós vamos aqui falar de que o salário do funcionalismo público nos últimos anos está defasado em 51%. Nós vamos falar aqui que só agora, do ano para cá, constituiu-se uma comissão do trabalho junto com os sindicatos do funcionalismo público para discutir o plano de cargos e salários. Posso tirar esse conselho da parte, vereador, só para colaborar com o seu pronunciamento? Faz o favor, vereador. Eu assisti hoje e ouvi hoje nesta casa inúmeros pronunciamentos, mas com demagogia do que com qualquer outra coisa a respeito desse projeto de lei 113 de 2014. Porque o que nós temos que ter a coragem de dizer às assistentes sociais que ao longo desses 2 anos, nenhum vereador subiu nessa tribuna para defender o interesse e o direito das assistentes sociais. Nenhum vereador. Me desculpe, essa é a pura realidade desta casa. Então, primeiro ponto. Com relação às creches, de fato, de 88 até 2012, só que essas 10 creches que estão para ser construídas em Guarapuava, 5 delas, que estão paralisadas, que no final de semana eu percorri todas, foram obtidas na administração passada e começadas na administração passada. Então, vereador, tem que se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acho que essa casa aqui não pode tratar assuntos de tamanha relevância como esse projeto com ar de demagogia. Porque hoje todos os vereadores que ocuparam a tribuna somente teceram e rasgaram elogios, porque merecem, porque precisam, porque é verdade, porque é isso e é aquilo. Mas ao longo de 2 anos, eu não vi nenhum vereador ir a essa tribuna, nenhum dos 21, exigir do seu prefeito municipal que enviasse esse projeto já no começo do ano de 2013 ou no começo do ano de 2014. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Me concede uma parte? Eu concordo com o senhor, mas da mesma maneira que o senhor tem razão em falar que nos últimos 2 anos nenhum vereador usou dessa tribuna para fazer essa defesa, também esta casa que nos últimos 32 anos também não fez defesa nenhuma. Desde quando foi aprovada a lei federal 13/17, também ninguém fez. Concede uma parte, vereador? O fato é que em 2013, trabalhou-se com o orçamento de 2013 da gestão anterior, que não previa o impacto que isso poderia causar. O fato é isso. Com relação às creches, gostaria também de deixar bem clara à população. E eu não estou aqui fazendo defesa de ninguém, até porque não recebo para fazer defesa desse ou daquela pessoa. Eu defendo a minha concepção. O fato é que, nesses 2 últimos anos, tudo tem passado por essa casa e, graças a Deus, a sensibilidade de alguns vereadores está podendo ser aprovada, presidente. Com relação às creches, é muito fácil de se explicar, porque a matemática não deixa dúvida. E não precisa ser doutor em matemática. Como não precisa ser doutor para entender que esse projeto de lei poderia ter vindo em 2010. E que essa casa poderia ter desenvolvido também, junto. Ou não existia a comissão de saúde, ou não existia na época. Existia porque eu estava do outro lado e via a necessidade e a reivindicação. Com relação às creches, vale-se de dizer, 13 milhões de reais do governo federal, através do deputado federal Zeca Dirceu, que conseguiu trazer para cá, entregar as creches, iniciada algumas delas. Agora, e calcularam o impacto que isso ia causar? Não calcularam. Essas creches e vão ser inauguradas, elas causarão, senhor presidente e vereadora Nerci, um gasto para a administração de perto de 70 a 80 mil reais por mês. Vezes 10, dá 800 mil. Se nós fizermos uma conta bem rapidinha, vezes um ano, dá 960 mil reais, quase R$1 milhão a manutenção dessa creche. Ou seja, como são 10, vai dar uma manutenção de 10 milhões de reais.
Colocando essas creches em funcionamento, já valeu pelos 16 anos que não fizeram nenhuma creche em Guarapuava. E essa manutenção não é com recurso do governo federal, é com recurso do povo de Guarapuava. Com o mesmo recurso que entrou há um ano atrás, há 2 anos atrás. E por que não concluíram? Porque a Arapuca tinha que ser armada, mas se enganaram. Se enganaram. Porque aqui, nesta casa, eu, especialmente, não entrei aqui para ir no pio de quem quer que seja. Até porque entrei para, sem fazer alarde, fiz essa semana e demonstrei aos senhores vereadores e acredito para algumas das assistentes sociais, que é possível, sim, nós trabalhar em defesa daqueles que contribuem para o crescimento da nossa cidade, sem fazer alarde, sem fazer demagogia. Meu muito obrigado, senhor presidente. Nós tínhamos mais 2 vereadores inscritos para uso da palavra no grande expediente, mas infelizmente o nosso tempo se exauriu. O vereador Cleto Tamanini e o vereador João Carlos Gonçalves. Quero consultá-los para deixá-los inscritos para a próxima sessão com prioridade. Passamos para a ordem do dia da presente sessão. Solicito da secretária que dê conhecimento ao plenário da ordem do dia. Matérias em terceira discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 45/2014, de autoria do vereador José Ayrson Horst. Altera a denominação da Rua Guaicuru, no bairro Vila Carle, para a Rua Padre Caetano Vendrame. Coloco em discussão o projeto 45/2014. Essa palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Ayrson Horst. Senhor presidente, eu gostaria, assim, muito brevemente, só de falar desse projeto, mas pela oportunidade de poder agradecer a cada vereador e a cada vereadora que já votou pela primeira e segunda vez, e dizer que esse projeto é um ato de justiça a uma pessoa que muito trabalhou pela paróquia Dom Bosco e que pode e deve ser homenageado. Então, nesse sentido, gostaria só de agradecer aos senhores e às senhoras vereadores pela votação já no primeiro momento e no segundo momento. E em breve os senhores receberão o projeto por completo para conhecer até historicamente quem foi o Padre Caetano. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Pela ordem. Concedo pela ordem a vereadora Maria José. Senhor presidente, a próxima emenda é de nossa autoria, o projeto de lei também. Eu gostaria de solicitar o adiamento por mais 30 dias, que ainda é previsto, para uma alteração do mesmo. Obrigada. Coloco em discussão o pedido de adiamento por 30 dias do projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Projeto de Lei Ordinária número 111/2013, de autoria da vereadora Maria José Mandur Ribeiro Ribas. O projeto de lei 0084/2014. Não, é o mesmo, a vereadora pediu o adiamento da emenda e do projeto. O projeto de lei 0084, ele consta da ordem do dia, mas ele não veio ainda o parecer da Comissão de Justiça e Redação a emenda apresentada, então ele está retirado da ordem do dia. Esta presidência recebeu o requerimento 128/2014, de autoria do vereador Ayrson Horst, com apoio de
vários vereadores, solicitando a dispensa de interstícios regimentais e a realização de período extraordinário para deliberação das seguintes matérias: projeto de lei ordinária 0084, projeto de lei 0104 e 0113/2014 e os requerimentos 126 e 127/2014. O projeto 104 tem relação, é sobre o projeto das agentes comunitárias de saúde e agentes de endemias, elevando o piso salarial de acordo com o piso nacional estabelecido pela lei federal. E o projeto 113/2014 é a lei das assistentes sociais, a redução da carga horária para 30 horas semanais. Coloco em discussão o requerimento 128/2014. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Recebemos também o requerimento 129/2014, de autoria do vereador Rodrigo Crema, que também solicita a dispensa de interstícios regimentais e a realização de período extraordinário para a deliberação do projeto de lei ordinária 61/2014. Coloco em discussão o requerimento 129. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Encerrada a ordem do dia, solicito da secretária que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 0100/2014, lei orçamentária. A sessão de amanhã ela é exclusiva para deliberação do orçamento de 2015, a sessão ordinária. E após a sessão ordinária faremos então o período extraordinário recentemente aprovado para a discussão dos projetos citados anteriormente. Eu encaminho à Comissão de Justiça e Redação os projetos de lei ordinária número 60, 61, 62 e 63/2014 e o projeto de resolução número 8/2014 para os devidos pareceres. Encaminho simultaneamente às comissões de Finanças e Orçamento e de Saúde, Educação e Assistência Social os projetos de lei ordinária número 104 e 113/2014, solicitando que os pareceres venham no dia de amanhã para que possamos deliberar esses projetos. Também encaminho à Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social o projeto de lei número 56/2014 e 57/2014. Da mesma forma, encaminho à Comissão de Finanças e Orçamentos o projeto de lei ordinária número 58/2014. Passamos para a fase de explicações pessoais. Solicito da vereadora Nercy que informe as inscrições para uso da palavra. Vereadores: Valdomiro Batista, do PRB, e Celso Lara da Costa, do PPS. Concedo a palavra ao vereador Valdomiro Batista. Quero declinar a palavra, senhor presidente. Defiro o vosso pedido. Concedo a palavra ao vereador Celso Lara da Costa. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, imprensa, público presente, um agradecimento especial às agentes de assistentes sociais que aqui se encontram. Senhor presidente, no dia de amanhã, conforme foi todos os vereadores até agora que utilizaram a tribuna, enalteceram a votação dos projetos, que é o projeto 113, que é a redução de carga horária para 30 horas das assistentes sociais, e também o projeto 104, que ele cria o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde
e agentes de combate a endemias. Senhor presidente, tenho acompanhado, conheço praticamente todos os assistentes sociais do nosso município, dos quais já tive imenso prazer em trabalhar lá no distrito de Entre Rios, principalmente com a Lúcia, com a Rafa, com a Jane, algumas que se encontram aqui, e me desculpe, as que eu não me recordo o nome. Durante um grande período em que o Projeção não tinha um espaço, ou seja, estava reformando seu espaço, por um período utilizaram uma sala nossa, e então eu tive a oportunidade de ver o trabalho que essas assistentes sociais prestam à comunidade. E aqui quero também já lançar uma bandeira. Eu acredito que tanto psicólogos como os assistentes sociais deveria ter no mínimo um em cada escola municipal, em cada escola estadual. Porque, senhor presidente, são eles que convivem no dia a dia, eles conhecem a realidade das pessoas menos favorecidas. E pode ter certeza que a partir do momento que nós tivermos tanto psicólogo como assistentes sociais nas escolas, mais da metade dos problemas advindos de famílias são resolvidos antes mesmo que o problema se agrave. E a gente sabe que, às vezes, ele chega num estágio que não tem mais retorno. Então, eu acho que esses profissionais atuando nas escolas, senhor presidente, seria, de uma certa forma, de uma prevenção. Ou seja, pode ter certeza que mudaria e melhoraria em muito a condição de vida de muitas pessoas. Então, obrigado, senhor presidente, e parabéns a vocês que estão reivindicando uma coisa tão séria. Eu quero agradecer a presença de todos os assistentes sociais, as assistentes sociais. Entendo a angústia de vocês, a pressa de vocês em ver essa lei aprovada, e pedir só um pouquinho de paciência. Nós temos aqui um trâmite regimental que nos impede de fazer as coisas da forma que a gente gostaria. Mas já tomamos todas as medidas para que amanhã a gente possa estar votando, e temos certeza que nós teremos aprovação por todos os vereadores. Então, na noite de amanhã, a gente vai estar fazendo um período extraordinário e vai estar votando esse projeto para que vocês tenham aquilo que é de direito de vocês há bastante tempo. Obrigado pela presença de vocês. Encerro a presente sessão e convoco as senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária.